Eu quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor. Estamos de volta para continuarmos a estudar as lições da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2017. A obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Dessa feita, nós iremos estudar a lição de número 2, que será ministrada no dia 8 de outubro de 2017. A salvação na Páscoa judaica. O texto áureo diz: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos fortes. Êxodo, capítulo 6, versículo 6. A verdade prática. A libertação do povo israelita vislumbra um plano divino maior: libertar e salvar a humanidade. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 24, e também o versículo 29. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para vos ferir os egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Vamos agora ao comentário da lição, começando com a introdução. Na Páscoa, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus à sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nesta lição, estudaremos os aspectos-chave e simbólicos da Páscoa e o novo significado que tão importante celebração assumiu com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira parte: a instituição da Páscoa. Primeiro tópico: o livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mas ainda essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. Historicamente, foi o último juízo sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascual que possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judeu rumo à terra prometida. Segundo tópico: a libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sobre a dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação dominadora. Logo, não havia dignidade nacional para a escrava. Entretanto, no caso do israelita, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizavam, e lembrou-se de sua aliança. Do sofrimento da escravidão, o clamor do povo chegou a Deus, que lhe proveu o livramento. Terceiro tópico: a nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas,
pois esta celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés, e um novo ano religioso começou. Os israelitas passavam 8 dias comendo pães sem fermento, o matzá, isto é, fatias de pães asmo. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida, a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes de a massa levedar. Segunda parte da lição: o Cordeiro da Páscoa. Primeiro tópico: o Cordeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Cordeiro constituía a parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Ele foi introduzido na cultura dos israelitas quando Deus libertou seu povo, conforme nos relata Êxodo, capítulo 12, versículos do 3 até o 10. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Todos esses simbolismos apontavam para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Segundo tópico: Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra do apresentado no Novo, morto desde a fundação do mundo. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois por intermédio dele, a nossa culpa foi anulada definitivamente. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados. Terceira parte da lição: o sangue do Cordeiro. Primeiro tópico: o significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia acerca dos sacrifícios está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 21, e o capítulo 4, versículo de 1 ao 7. O sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado, quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade. O sacrifício era oferecido para expiação dos pecados do transgressor, em que este era perdoado e, mediante essa expiação, tinha sua relação com Deus estabelecida. O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Isto porque sangue na Bíblia representa a vida, e a vida do animal derramada no sacrifício era o que restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. Segundo tópico: o sangue do Cordeiro Pascual. Antes do advento da última praga sobre os egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família. A orientação era a seguinte: após matarem o cordeiro, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima nas ombreiras e no umbral das portas de suas casas. Isso serviria de sinal para que, quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta. Assim, a orientação divina protegeu os primogênitos israelitas e o sangue do Cordeiro Pascual foi o símbolo de proteção deles diante da morte. Nesse sentido, o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, nos protege da morte eterna e da maldição originada pelo pecado. Tal como o sangue do Cordeiro Pascual, que livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus
nos livra da morte espiritual e da condenação eterna. Glória a Deus por isto. Terceiro tópico: o sangue da nova aliança. Em um Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança. Era o real cordeiro, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oficiante ao mesmo tempo. Por esta razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança e, mediante seu sangue, redime de modo efetivo ao que crê. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto do ser humano ao trono da graça, aleluia, e autoridade exclusiva a Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Desse modo, Cristo fez da Igreja um povo de verdadeiros sacerdotes com autoridade e legitimidade para partilhar da intimidade com Deus, para interceder uns pelos outros e anunciar as boas novas dessa nova aliança. Conclusão da lição. A Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Que Deus continue abençoando a cada um de vós. Amém.